Antes de começar o vídeo, eu gostaria de falar que esse vídeo não reflete 100% das minhas opiniões e o que eu estou apresentando aqui são só teorias, tá? Podem ser teorias que vocês consideram boas, teorias que vocês consideram ruins, mas não se esqueçam que são só teorias. Então não acho que eu estou tentando oficializar alguma coisa porque eu não estou. Então vamos lá. Crocodile é trans. Lá em Impel Down, o Ivankov ele revela que ele conhecia os segredinhos do Crocodile, o que levou muita gente a especular que na verdade o Ivankov usou os poderes da Akuma no Mi dele para mudar os níveis de testosterona e assim, etc. Trocar o sexo do personagem, igual ele fez com um figurante aleatório para demonstrar os poderes dele. Essa teoria faz sentido? Até faz. É confirmada? Não. Dragon e a Fruta do Vento. Essa teoria diz que o Dragon tem uma Akuma no Mi do vento, porque toda vez que ele aparece tem alguma alteração no clima. Os três pontos mais teorizados é que ou o Dragon tem uma fruta do vento, ou ele tem uma fruta da tempestade, o que explicaria, por exemplo, o Luffy não morrer em Logental, ou uma fruta de um dragão chinês que controla o vento. O Dragon tem uma fruta? Não sei, mas é bem provável. 5 bilhões e 600 milhões. Essa teoria diz que essa vai ser a recompensa do Luffy no final da história, ultrapassando o Roger. Essa teoria se deve ao fato de que 5 em japonês se pronuncia como Go e o 6 como Mu, o que deixaria a recompensa do Luffy como Gomu, uma referência óbvia à Akuma no Mi dele. Kon de Oriano. Esse aqui é um meme bem conhecido na comunidade sobre um personagem chamado Kon de Oriano, que possui 97 Akumas no Mi, é mais forte que todos os Yonkou, Supernovas e Almirantes juntos. Mas obviamente isso não passa de um meme. Ou não, vai saber. Yamato e Carrot no bando. Bom, a Yamato e a Carrot são duas personagens muito populares que vários fãs inclusive já consideram elas como membros da tripulação, principalmente a Carrot que até já viajou com eles. No futuro eu acho que as duas vão se juntar oficialmente, ou no mínimo uma delas vai se juntar oficialmente. Eu aposto mais minhas fichas na Carrot, não na Yamato. Mas pode ser uma ou outra, pra mim tanto faz, as duas são da horas. Zoro tem um Haki do Rei. Existe uma chance sim do Zoro ter o Haki do Rei. E existem algumas dicas que podem sugerir isso. Por exemplo, quando o Zoro intimida Monet, que é uma das principais características do Haki do Rei, a reação do Zoro ao ver o Luffy usando o Haki do Rei dele, falando que se ele não tivesse isso, eu nem poderia chamar ele de capitão e não sei o que. Isso poderia indicar que o Zoro tem um Haki do Rei e que ele não gostaria de servir alguém que é mais fraco do que ele. E obviamente as comparações que você tem, né, com o Zoro e com o Rayleigh, porque o Rayleigh era o imediato do Roger, ele usa espadas, ele tem uma cicatriz no olho, ele tem uma cicatriz no peito e ele se parece com o Zoro, você meio que equaciona os dois, e o Rayleigh no fim das contas também tem um Haki do Rei. Então essa também é uma evidência que algumas pessoas apontam para o fato do Zoro no futuro mostrar essa habilidade. Filho do Shanks. Essa teoria aqui é baseada só em uma imagem que mostra a Makino segurando uma criança. Pode ser filho do Shanks? Pode. Pode não ser filho do Shanks? Também pode. Gêmeos do Barba Negra. Havia 3 irmãos, Arude, Kizir e Zack. Sua mãe se chamava Catarina, exatamente o mesmo nome da companheira do Barba Negra. O mais velho, Arude, era um pirata, enquanto seus 2 irmãos trabalhavam com o pai. Após a morte do pai, os 2 irmãos se juntaram a Arude e se tornaram piratas com ele, sob a bandeira da Lua Crescente. Exatamente o mesmo apelido de Catarina Devon, a parceira lá do Barba Negra. Resumindo, a teoria ela diz que o Teach na verdade tem 2 irmãos gêmeos, eles são 3 pessoas no total. Quando ele comeu a Yami Yami no Mi, ele foi acompanhado por seus 2 irmãos. O Teach usou a habilidade da fruta para poder esconder os irmãos dentro dele. É por isso que os companheiros do Teach cobriram ele antes dele comer a fruta do Barba Branca. Ele teve que deixar o irmão dele sair para poder comer a Akuma no Mi e depois voltar para o corpo dele. Quando a gente viu o Barba Negra e Marineford usando os 2 poderes de Akuma no Mi em mãos diferentes, na verdade uma das mãos não era originalmente dele, era a mão do seu irmão que comeu a fruta. É por isso que existem imagens com o Teach com os dentes em diferentes posições, ou até sem a porra do anel que ele tem na mão, o que é bem estranho. Pode ser um erro do Oda de, sei lá, desenho? Pode. Mas pode também ser uma pista? Também pode. Lau é da Marinha. Essa teoria ela diz que o Lau na verdade é um membro da SWORD. O problema é que parte da teoria é baseada em uma informação de um filme de One Piece que não é necessariamente canônico.
Mesmo assim, a teoria ela diz que o Law não tem motivos de verdade para ser um pirata e seus objetivos se alinham com o da SWORD, e que por isso, secretamente, ele trabalha para essa agência do governo, mas que mesmo assim, no final das contas, ele vai realmente se unir aos Mugiwaras. Kaido tem depressão. O Kaido ele é um cara alcoólatra, ele adora fazer umas tentativas de suicídio e ele acha o mundo todo muito chato. Ele nunca sorri, a não ser quando ele tá bêbado. Tudo isso me faz pensar que, na verdade, o Kaido se comporta assim porque ele tá muito entediado. Ele vive no mundo há tanto tempo e não tem nada interessante que ele simplesmente não quer mais viver. Isso indicaria sinais de depressão no Kaido. Eu acho, inclusive, que ele se arrepende de ter matado o Oden, mas ele não tem coragem de admitir isso pra si mesmo. One Piece acabará em 5 anos. Quando o Oda começou a obra, a ideia original era acabar em 5 anos. Só que ele foi colocando coisa, e já tem uns 15 anos que o Oda fala que daqui 5 anos o One Piece vai acabar. Será que o One Piece finalmente vai acabar em 2025? Não sei. Provavelmente não. Mas ok. Zoro é de Wano. Já foi dito algumas vezes que o Zoro ele nasceu no East Blue. Então, a não ser que o Oda tenha algum novo plot twist para a história, a teoria de que ele nasceu em Wano não faz muito sentido. Mas vamos brisar em outra teoria envolvendo o Zoro e o Wano. Em um capítulo de One Piece, o Zoro ensina ao Momonosuke uma palavra para gritar enquanto ele estiver treinando a habilidade dele com a espada. Porém, ao usar ela, é dito que o antigo dialeto Kuri tinha um grito parecido com esse, e ele não era adequado para alguém como o Momonosuke. Isso lembra bastante as palavras tabus que existem em países como a China ou o Japão. As pessoas evitam falar essas palavras porque elas estão associadas com coisas negativas. Por exemplo, o número 4 no Japão, que soa como morte. Talvez esse grito esteja relacionado a algum antigo clã de samurais ou alguma coisa do tipo que habitava Kuri há muito tempo, obviamente muito antes da época do Zoro ou do Momonosuke. E esse tal grito pode ter sido um grito de guerra ou marca registrada do tal clã, que poderia significar alguma coisa como uma forma de fortalecer o coração quando a coragem abaixar. O clã ele mais tarde, foi exterminado ou fugiu ou se tornou infame, e tudo relacionado a ele, incluindo o tal grito, tornou-se um tabu para o povo de Wano, que passou a evitar qualquer coisa relacionada a eles por medo de azar. Mas e se os sobreviventes desse clã saíram de Wano ou fugiram de Wano ou whatever e acabaram no East Blue e fossem ancestrais do professor do Zoro, o Koshiro? Isso seria uma explicação do porquê o Koshiro, que é o mestre dojo de uma vila pacata no mar mais fraco do mundo, tem uma das 21 espadas Wasamono. Zoro 30%. Esse aqui é um meme barra teoria que diz que até hoje o Zoro nunca usou 30% do poder dele, mas porra, eu acho que já. O ovo no navio do Roger. Não sei se vocês já notaram, mas tem um ovo gigante no navio do Roger. O que ele é? Algumas pessoas falam que alguma coisa envolvendo o Rocks de Shebeck, algumas pessoas falam que dali, nasceu o Kaido, que não faz sentido. Outras pessoas falam que aquilo ali é a arma Uranus ou whatever, qualquer besteira dessas. Ninguém tem a menor ideia. E eu também não vou ficar falando todas as teorias porque tem coisa muito viajada. Tem gente que fala que o Joy Boy tá ali dentro. Falando em Joy Boy, Luffy é Joy Boy. Pra quem não sabe, Joy Boy ele é o dono original do One Piece. E ele é citado pela primeira vez por Robin lá na Ilha dos Homens Peixe. Pelo chapéu de palha que aparece na sala do Insama, a teoria mais óbvia é de que Luffy seria uma espécie de reencarnação do Joy Boy. Na descrição eu vou deixar um link para essa teoria que explica mais profundamente e tal, mas particularmente falando eu acho que o Luffy não é a reencarnação do Joy Boy. A reencarnação do Joy Boy eu acho que é a Vivi. Os olhos de Zoro. Depois do treinamento com Mihawk e os 2 anos do time skip, o Zoro aparece com um dos olhos cortados e fechado. Incrivelmente, ao longo do anime, ninguém do bando se questiona sobre isso. E até hoje ninguém sabe se tem alguma coisa naquele olho, e se tiver alguma coisa, o que diabos tem ali. Eu particularmente acho que é só a porra de uma marca pra, ter uma marca registrada, vamos dizer assim, do Zoro. Eu não acho que tem alguma grande coisa ali. Roger tinha Gomu Gomu no. Essa teoria diz que o Roger tinha Gomu Gomu no Mi. O problema dessa teoria é que se o Luffy tivesse a mesma fruta do Roger, não teria motivo nenhum para ninguém comentar isso na série. Nem Garp, nem Sengoku, nem Rayleigh. Literalmente, qual seria o sentido de fazer um suspense em cima de uma fruta, porra, que o Roger tinha e agora o Luffy também tem? Não tem sentido nenhum. Inclusive, se isso fosse verdade, seria citado na série. Provavelmente alguém falaria, caralho, o moleque tem a mesma fruta do Roger. Talvez a gente tenha que deter ele, porque, porra, até a fruta do cara ele carrega, imagina a vontade.
Então eu acho que essa teoria não tem muito sentido. Shanks é um Tenryubito. 38 anos antes da história atual, teve uma batalha conhecida como o Incidente de God Valley. Nela, o Gold Roger e o Monk de Garp se uniram para enfrentar o Rocks de Shebek. Não se sabe ao certo, mas existiam Tenryubitos e escravos naquela ilha. A teoria diz que o Roger viu um bebê e adotou ele, provavelmente porque os pais dele morreram, por conta da batalha que ele estava travando. Existem pouquíssimas pistas sobre isso, mas uma delas é que o Shanks tem 39 anos e o acidente ocorreu há 38, ou seja, sim, na época o Shanks seria um bebê. Outro ponto é que quando o Roger segurou o Momonosuke pela primeira vez, ele disse que já fazia um tempo que ele não segurava um bebê. Isso pode indicar que o último bebê que ele havia segurado era Shanks. Outro ponto, que é o mais óbvio, é que o Shanks ele entra na reunião dos Gorosei sem cerimônia nenhuma, o que também pode indicar que ele é um Tenryubito. Essa teoria é 100% correta? Bom, obviamente não. Buggy. D.